John Wick virou uma das franquias mais queridas de todos os tempos e não é pra menos, meus amigos. Afinal, o personagem é tão lendário que já transformou até lápis em arma. É verdade. Bom, isso os fãs já sabem, mas agora a gente vai falar aqui de alguns detalhes que você não notou na franquia John Wick. Que sou eu, John Wick, não é o Keanu. Eu estou aqui de John Wick também. Não, sou eu. Qual é o John Wick? Você é o mais dublê pra cenas... John Wick e John Wickinho. Antes de seguir, meus amigos, vale lembrar que John Wick 4 Baba Yaga chega aos cinemas aí 23 de março, com algumas salas até antecipando o lançamento pro dia 22. Que lançamento! Então você já pode garantir o seu ingresso na pré-venda para acompanhar o John enfrentando ali a alta cúpula nesse filme que tá simplesmente absurdo. O Pipocando já assistiu, hein? A franquia sempre foi tiro, porrada e bomba, mas agora tá outro nível, meus amigos. Então vá ao cinema. Bom, pra começar, galera, muita gente deve ter se perguntado aí qual era a verdadeira origem por trás do codinome Baba Yaga, que mete medo até nos assassinos mais sinistros. E o nome já é meio sinistro, né? Baba Yaga. No filme, esse título é associado ao bicho-papão como uma forma de contextualizar ali para outras culturas que são menos familiarizadas. Mas o termo, ele vem de uma outra coisa. Baba Yaga, na verdade, meus amigos, é a bruxa mais famosa do folclore eslavo e tem a aparência de uma velha magricela com um narigão pontudo e dentes afiados. E segundo os contos russos, ela é uma criatura meio demoníaca que se amarra em sequestrar o quê? Criancinhas mal criadas, tipo a nossa querida Cuca. Homem do saco, bicho papão. Isso. É isso. O que ela baba? Yaga. Yaga. Os meninos desobedientes são roubados pelo roupa velha. Me alegro. Roupas velhas, garrafas, chapéus, pagodeiros. Só que essa bruxona consegue ser ainda mais bizarra, porque além de ter uma força sobre-humana, ela vive numa cabana ambulante com perna de galinha. A cabana tem perna de galinha e anda. Isso é aterrorizante Muito por si louco, só, né? é. Bom, a monstrenga já apareceu até naquele reboot polêmico do Hellboy, por exemplo. Então tem ela lá, se você quiser ver a versão, digamos assim, folclórica, cinematográfica, exatamente. Don't you look lovely? Mesmo com todas essas diferenças, dá pra gente entender o porquê do John Wick ser chamado de Baba Yaga, já que os dois são verdadeiras forças da natureza e metem muito medo em todo mundo. Eu ia adorar ser chamado de Baba Yaga. Eu acho que vão só de baba, né? Só de baba. Outra coisa bem curiosa, mas que passou batido pela maior parte do público, meus amigos, é a cena do John tomando banho. Aquela que mostra as tatuagens dele, se liga. Passou batido pra alguns. É. E entre as tatuas do cara, a mais evidente é a inscrição em latim Fortis Fortuna Adiuvat, que significa a sorte favorece os corajosos, ou a fortuna favorece os bravos. Se a gente parar pra pensar, a tatuagem resume bem a postura do personagem, porque o cara faz de tudo pra cumprir os seus objetivos, trucidando tudo em seu caminho. Como se, né, precisa ser forte e o caramba pra você conseguir as suas coisas. Os fracos não tem vez nesse filme, não. I am really strong! No, you're not! Mas não é só isso, porque esse provérbio é um lema utilizado por muitos fuzileiros, incluindo os da Marinha Americana, o que dá indícios sobre o passado do John também. Ó que legal, tem uma parada aí, cara, tem um backstory acontecendo, que a gente não sabe de onde veio ele. Bom, aproveitando esse assunto sobre o passado, né, dele, a tatuagem nas costas e todas as habilidades de combater levam a crer que o protagonista pode ter sido um soldado. Outro ponto bem específico que dá força pra essa teoria e que quase ninguém notou de primeira é o jeito como o John aparece usando o relógio de pulso. Olha só. Bom, pra quem aí ficou boiando, ele usa o relógio virado ao contrário, olha que louco. Que é uma coisa muito comum aí entre os militares e agentes de campo, já que isso traz diversas vantagens táticas. Aqui vai um exemplo, galera. Se algum militar tá numa missão furtiva e coloca o relógio de pulso do jeito certo, o vidro dos ponteiros pode refletir as luzes ambientes. Ou seja, meus amigos, isso vai denunciar a localização do cara pros inimigo, o que acaba com todo o elemento surpresa da operação e você caga tudo por causa de um celular tocando, por exemplo. Tipo isso. Exatamente, pronto. What are you really doing here, Marcus? Um dos personagens mais interessantes de John Wick é o Marcus, que foi interpretado pelo nosso Duende Verde, o grandíssimo Willem Dafoe, um baita de um ator.
Mas o ator ele não foi o único astro, digamos, da trilogia clássica do Homem-Aranha que deu as caras aí na franquia do Assassino. Você já reparou que a cobertura da Continental lembra ali bastante o lugar aonde o Miranha leva a Mary Jane depois de salvar a Ruiva lá no primeiro filme? Pois é, meus amigos, exatamente o mesmo lugar, é ele. As cenas foram filmadas nos jardins do Rockefeller Center, né, o local escolhido aí para representar o hotel. E a conexão John Wick e Marvel não para por aí, porque esse cenário também deu as caras na série Demolidor. Se isso não é sinal de que ele poderia entrar pros Vingadores, por exemplo, eu não sei o que é. Marvel já compartilhou o cenário. Miranha tá tudo pertinho ali, o Miranha liga pro Tony Stark, Mais o um Tony passo, Stark é um liga... passo. Ah, vamos, faz yoga. Ah não, Yaga, Baba Yaga, foi. O problema dele é que o pessoal tá um pouco preocupado nos Vingadores, que eles são muito pontuais. E o cara que usa o relógio ao contrário não vai chegar no horário certo, então não exatamente. sei se dá pra organizar com todo mundo assim. Por falar nele, outro detalhe interessante sobre o Hotel Continental é o nome do recepcionista, que se chama Charon, tradução em inglês para Caronte. E quem saca de mitologia grega vai Ninguém. lembrar que o Caronte era o barqueiro de Hades, pô, você lembra Verdade, dele? que Tem que dar uma atravessava, responsável ali por guiar os mortos pelos vastos rios do submundo. Só que para embarcar, meus amigos, na Barca do Inferno, essa entidade cobrava Moedinha. uma taxa com moedinhas chamadas óbulos. Então é por causa disso que o John paga pelos serviços do Charon com aquelas moedas de ouro. Olha só que loucura, eu não sabia disso não. Que doideira, né? Essa referência não foi por acaso, já que a franquia toda é profundamente inspirada na mitologia greco-romana e os criadores até veem o John como Odisseu. Olha só, então... Isso é bem interessante, galera. Se você não manja, ele é o protagonista do poema épico A Odisseia e foi amaldiçoado, tendo que passar por várias provações perigosas até finalmente voltar pra casa em paz. É louco porque vários filmes, eles têm estruturas, né, épicas e estruturas de histórias muito antigas, né? uma história do Homero que é uma das mais importantes da história da humanidade, né? And as always, it is a pleasure having you with us again, Mr. Wick. Chegou a hora de falar de outra inspiração muito forte. Aquela perseguição absurda na abertura de John Wick, Um Novo Dia pra Matar, é tão frenética que basta você piscar pra você perder uma das referências mais interessantes. Se liga, galera, no primeiro minuto tem uma projeção do filme A General, do lendário Buster Keaton, passando por um dos prédios de Manhattan. Mas o interessante é que a cena desse clássico de comédia não é apenas um simples easter egg não, galera, e sim uma homenagem ao legado do cinema mudo. Que legal, pra vocês entenderem melhor, o Keaton, assim como o Harry Lloyd e o Chaplin, não costumavam usar dublês, e por isso eles são considerados os pioneiros das cenas de ação. E já que o diretor da franquia começou a carreira como dublê de vários atores, inclusive do próprio Keanu Reeves, olha que loucura, ele construiu a trama baseada ali nos conceitos narrativos das comédias mudas. Ou seja, galera, assim como o Chaplin montava o conflito, né, com as situações hilárias do Carlito, sem precisar de diálogo, o mesmo acontece nas cenas de luta do John Wick. São cenas de luta, normalmente, né, não tem diálogo, então são Mas tem uma coreografia, uma coisa acontecendo ali que te envolve, né? Mas são cenas que são mudas, né? Por Isso, exatamente. princípio. Que as pessoas estão morrendo, não falando. É, elas não conseguem, elas gritam só. Se você ainda tem dúvidas, um dos posters de John Wick, Um Novo Dia pra Matar, faz referência direta a uma das fotos mais famosas do Harold Lloyd, que é ele no curta An Eastern Western. Aproveitando o assunto, o Jackie Chan foi um dos primeiros a ter essa sacada de usar os conceitos da comédia clássica no cinema de ação, tanto que ele ganhou um Oscar honorário por isso, né? Olha que loucura, um Oscar especial só por conta dessa contribuição dele. Parabellum é o capítulo mais alucinante da saga por enquanto. E não é à toa que certos detalhes e até algumas participações especiais passaram despercebidas pelo público. O maior exemplo é a famosa sequência da biblioteca, lá no comecinho do filme, em que o John luta com um cara bem alto e ainda mata o coitado com um livro. É, o conhecimento é perigoso. É perigoso. Acontece que o grandão é o sérvio Boban Marjanovic, um dos jogadores mais altos da história da NBA, meus amigos, com absurdos 2 metros e 24 centímetros de altura. Quase 3 metros de envergadura o cara tem. Mas tem outra coisa interessante por trás dessa participação especial, meus amigos. O personagem foi inspirado no vilão Jaws, também conhecido aí como Dentes de Aço do 007. Bom, por conta disso, a produção queria alguém realmente enorme. Então eles tiveram a ideia de convidar o jogador, que foi muito gente boa durante as gravações, até ficou com medo, né, de machucar o Keanu Reeves, porque a proporção, né, não é muito E bacana. John Wick tem muito isso, né? Parece que tá matando o chefão, né? Você fala, meu Deus do céu, não vai dar.
Bom, como a gente chegou aí já no terceiro filme, aquela cena em que o John fala armas, muitas armas, que ficou famosa logo no trailer, virou um dos momentos bordões das sagas. What do you need? Guns. Lots of guns. Os fãs que são mais novos da franquia podem não ter percebido, mas essa frase é uma frase de efeito que é super famosa, é uma referência direta a um momento específico do primeiro capítulo da trilogia Matrix, meus amigos. É mesmo, se você não lembra, depois de toda aquela treta que resultou aí na captura do Morpheus, o Neo e a Trinity começam a bolar um plano pra resgatar o amigo. Aí quando perguntam pro escolhido o que ele precisava, o cara responde com exatamente a mesma frase do John Wick. E é a mesma pessoa. É uma homenagem, né? É uma homenagem, até porque o Keanu Reeves, não sei se vocês souberam, ele fez Matrix, né? Então é a mesma pessoa. Guns. Lots of guns. Esse é aquele típico fanservice que agradou não só a fanbase de Matrix, como também os fãs do próprio Keanu Reeves, justamente pela semelhança das cenas, né? É muito da hora, né? É da hora, porque é o mesmo ator e essa brincadeirinha. ele fez os dois papéis que são muito icônicos, né? Então isso é bem legal. Mas, como vocês devem imaginar, essa homenagem ao clássico que consagrou ali as irmãs Wachowski no cinema, não é o único easter egg em Parabellum. Isso porque, meus amigos, o Zero, aquele personagem interpretado pelo Marques da Cascos, é introduzido como um sushi chef. E como muitos não devem ter notado, essa ceninha foi uma referência ao programa Iron Chef América, que tinha como apresentador o próprio da Cascos. Pra contextualizar, esse Iron Chef America, como o nome já diz, era uma versão americanizada de um reality show japonês sobre culinária, tipo o Masterchef. Pô, pra galera que assiste o programa é da hora, né? Muito legal. Você abre lá, tá o Fogaça no filme. Muito bom. Ah, ele é o fogacento, ele já solta fogo pela mão. Que pariu. Todo mundo sabe que o Keanu Reeves transformou o John Wick num dos personagens mais mortais do cinema, né? Ele não morre, os outros morrem. Deixando o Schwarzenegger, o Stallone, né? Muitos desses caras no chinelo, na verdade. Pois é, galera, o rastro de mortes é tão absurdo que é quase impossível você sair contando quanta gente o cara matou ao longo dos filmes. Mas como tem um louco pra tudo nessa internet que a gente conhece e ama, alguns fãs, né, do terrível Baba Yaga conseguiram chegar num número exato de assassinatos. No decorrer aí dos 3 filmes, se liga, galera, o John tem uma kill count com mais de 120 mortes, se a gente considerar aí só as finalizações com arma de fogo. Se você for contar tudo, ele marcou uma pontuação de 77 assassinatos no primeiro filme, 128 no segundo e 94 no terceiro, fechando com 299 execuções, se você for considerar todos os tipos de morte e não só as com arma. Bom, galera, não deixem então de assistir aí John Wick 4 Baba Yaga, que chega nos cinemas agora, né? Dia 23 de março, galera. Eu já assisti, tá muito da hora. Então, corre pro cinema. Tchau! Tchau!